Bom dia. Estamos tendo uma série de estudos a respeito dos tempos finais. No domingo passado falamos a respeito de milagres que Deus fez durante as guerras de Israel, coisas bem recentes. E o nosso tema hoje é sinais nos céus e na terra. Alguém de vocês tomou conhecimento do cumprimento das profecias bíblicas nessa semana que passou? Eu estou vendo que ninguém está escutando notícia aqui. Porque toda semana vem notícias a respeito de cumprimento de profecias. Qualquer noticiário fala a esse respeito. A gente está tão acostumado e muitas vezes nem liga os fatos àquilo que a Bíblia nos fala. Nós vimos então que estamos na época da igreja, vai haver arrebatamento, uma grande tribulação, segunda vinda, depois o milênio, e depois juízo final, novos céus e nova terra e inferno. Vimos como as profecias se cumprem no Oriente Médio e algumas verdades que Jesus falou a respeito dos tempos finais. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O texto de Lucas, então, lhes disse, levantar-se a nação contra a nação, reino contra reino, e haverá em vários lugares, grandes terremotos, fomes, pestilência, haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. E haverá sinais no sol e na lua, nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Mateus 24, mais uma vez. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vamos lembrar mais uma vez esse fato, que a Bíblia fala sobre uma série de acontecimentos como princípio das dores. Ainda não chegou o tempo do anticristo, do arrebatamento. São sinais de que isto em breve vai acontecer. E nós não temos tempo hoje de entrar em cada uma dessas áreas. Vamos ter uma pequena amostra de algumas dessas coisas. Como é que são? Ele está falando aqui sobre as dores de parto, a mulher que está para dar à luz. Como é que são? No começo acontece bem de vez em quando, depois vai aumentando com frequência e intensidade. Quer dizer, esses sinais que a Bíblia fala são sinais que já existiram, mas começa a aumentar de intensidade. E quando isso acontecer, isso é um sinal de que o fim está próximo. Então, estamos lidando aqui com estatísticas. Ninguém de vocês ouviu nada sobre algum desses sinais. Eu ouvi algumas vezes essa semana. Deu 3 terremotos essa semana. E a Bíblia fala que isso vai aumentar cada vez mais. Mas nós vamos ver então as estatísticas sobre algumas dessas áreas.
e alguns sinais específicos como amostra apenas, porque tem muito mais do que aquilo que a gente pode abordar numa manhã. Então, note aqui, desastres naturais. Em 1900, quase nada. E esse aqui até 2009, dá para ver o aumento de desastres naturais, um aumento tremendo nos últimos anos. Sinal de que as dores de parto estão se multiplicando rapidamente, indicando que o tempo da vinda do Senhor está próximo. Número de grandes inundações na década do século XX. Olha, aqui no começo quase nada, zero, aumentando, de repente chegou até aqui, e isso aqui ainda não, é a nossa época, não temos ainda depois de 2010. Está bem mais alto agora. Dá para ver como a curva está aumentando para cima, sinal de que as dores de parto estão bem acentuados. Grandes terremotos no Oriente Médio. Havia de vez em quando aumentando, depois chegou bem alto. Mais uma vez, como está se multiplicando. Aqui também, mais uma vez, sobre os terremotos no mundo inteiro. De vez em quando acontecia de repente, um salto lá para cima. Neste ano, não tivemos ainda nem uma semana em que não houvesse terremoto. Nem uma única semana. Toda semana houve terremotos. É um sinal de que a vinda do Senhor está próxima. E aqui um mapa que mostra onde aconteceram terremotos durante os últimos 10 anos. Grandes terremotos no mundo em geral. Olha aqui, às vezes não houve nada durante 10 anos, assim por diante. De repente dá para ver um salto. Mais uma vez, as dores de parto são bem visíveis. Exposição e enchentes. O texto de Lucas fala sobre o bramido das ondas. E basta pensar naquilo que a gente tem tomado conhecimento nos últimos tempos a respeito de enchentes aqui no Brasil. É algo espantoso. Todo ano acontecem desastres muito grandes por causa de enchente. E este ano nós tivemos alguma enchente de grandes proporções cada semana. Não passou nem uma semana que eu estou acompanhando atenciosamente por causa desse estudo para ver como é que está acontecendo isso. Então, às vezes, cidades que nunca tiveram enchente, de repente ficam debaixo da água. Eu vi no noticiário uma senhora de 90 anos, ela disse: estou vivendo a minha vida toda aqui nessa cidade. Eu nunca na minha vida ouvi falar de enchente nessa região. Nunca aconteceu. E de repente a cidade toda embaixo de água. O que é isso? Ela perguntou para o jornalista. O jornalista naturalmente deu aquela explicação que eles já estão habituados a fazer, a questão do aumento do clima na Terra, né? Mas a Bíblia fala sobre essas coisas. E ondas gigantes. Eu li na semana passada, no noticiário, que houve ondas de 3,5 metros numa região onde nunca tinha passado de 2 metros. E de repente, ondas de 3,5 metros e todas ficaram muito assustadas com isso. Aliás, está acontecendo uma coisa estranha nas praias do Brasil. Algumas praias, o mar está recuando.
30 até 50 metros. Em outras praias, o mar está avançando para dentro da cidade. E um especialista nessa área foi perguntado, ele disse: nós temos suposições, mas não achamos explicação que realmente convença. É isso que está acontecendo. Aqui em Matinhos, a praia recuou pelo menos 30 metros para dentro. A maré, eles marcam até onde chega, de repente está lá bem mais para o fundo do mar. São acontecimentos ligados às dores de parto dos tempos finais. A Bíblia fala também sobre grandes sinais no sol. Mais tarde eu vou conversar falar um pouquinho mais a esse respeito que está acontecendo. Estão prevendo que durante esse ano haverá pelo menos 20 grandes terremotos no mundo. Com base em quê? Quando existem grandes explosões solares, isso afeta o campo magnético da Terra e existe uma pequena redução da velocidade em que a Terra está girando. Quando existe essa pequena redução, então existe um encolhimento. Quanto mais rápido a Terra gira, mais se expande. Quanto mais devagar, mais ele se encolhe. Mas as rochas tectônicas não se encolhem. Então existe uma pressão violenta entre essas rochas e isso provoca então grandes terremotos. E os cientistas estão dizendo que é muito provável que durante este ano vai haver terremotos muito maiores, maior frequência do que aconteceu nos anos anteriores. É apenas o que a Bíblia fala. Terremotos em vários lugares. Agora vem uma pergunta. Quem causa esses sinais? É evidente que uma parte desses sinais é o próprio Deus que está fazendo. Erupções solares e assim por diante, é o próprio Deus que está agindo. Mas existem muitas evidências de que o próprio homem está interferindo em muitas coisas. A Bíblia não diz quem vai fazer o sinal, a Bíblia só diz vai haver. E é interessante, em Apocalipse capítulo 6, nós lemos algumas vezes essa expressão: e foi-lhes concedido que fizessem isso, aquilo, assim por diante. Então Deus está no domínio absoluto das coisas, mas Ele permite ao homem fazer. Assim como no tempo de Jó, Deus colocou os limites, mas permitiu que Satanás atacasse a Jó. Assim também no sentido das nações. Deus também controla o que a pessoa pode fazer, o que a pessoa não pode fazer. E na primeira parte da tribulação, é o próprio homem que castiga o homem. Na segunda parte, é Deus castigando o homem. Então, eu estou convencido de que muitos sinais que acontecem na atualidade são provocados pelo próprio homem. O que nós estamos vendo aqui? Aqui nós temos um agrupamento de antenas. No começo eram 360 antenas, agora já se ampliou bastante, não sei para quanto. Lá no Alasca, onde existe então o projeto HAARP. H-A-A-R-P. Podem pesquisar na internet, vão achar muita coisa a respeito desse assunto. Esse projeto tem a finalidade e o
potencial para causar grandes catástrofes no mundo. Como é que isso funciona? Então, fica no Alasca, eles emitem, então, radiações em alta frequência, que chega até a ionosfera. E de lá, essas radiações são refletidas para a Terra, numa frequência de apenas 30% daquilo que é mandado lá para cima. Essas ondas podem penetrar até 30 metros para dentro do solo e provocar mudanças geológicas. E, em se tratando do mar, quando eles emitem essas ondas para dentro do mar, destroem em grande parte o plâncton e daí surge o chamado El Niño, que sempre fala. Por quê? Porque as águas, quando o plâncton é destruído, as águas do mar se aquecem mais. Então existe mais evaporação, então existem enchentes gigantescas em muitos lugares. É o homem destruindo o homem. Por isso a Bíblia fala sobre chegou o tempo de destruir aqueles que destroem a terra. Então, é um projeto que está causando calamidades em muitas partes do mundo. E provoca grandes sinais. O que é isso aqui? De repente, um feixe de luz aí no meio das nuvens. Dá para explicar? Porque surgem círculos desse tipo que fazem barulho e giram. Dá para explicar? Aqui fica então a central, no Alasca, dessa estação gigantesca. Agora foi ampliado pelo menos mais 2 vezes esse tamanho, é bem maior. Então, muitas antenas, e essas antenas emitem, então, essas frequências de ondas até a ionosfera, e isso vai ser mandado de volta para a Terra. E, junto com isso, vem o Blue Beam, que a gente vai falar daqui a pouco. Junto com isso, eles podem projetar imagens holográficas dos mais diversos tipos em muitos lugares do mundo. Então surgem os grandes sinais no céu. Dá para identificar? Eles têm muitas antenas e projetam, então, no lugar do encontro dessas ondas, vai haver uma iluminação, então podem decidir exatamente que tipo de imagem eles querem refletir. E isso tudo é um preparo para o governo do anticristo, para dizer que o Cristo veio, mas é o falso Cristo que está para chegar. Imagens dos mais diversos tipos. Aqui a Madonna, por exemplo. Dependendo do país, eles escolhem a imagem que vão transmitir. Agora escutem.
Ok. Que tipo de sinais? São no volta do mundo. Aqui em Curitiba, há 6, 7 anos atrás, mais ou menos, eu ouvi, era tardezinha, de repente, um ruído estranho. No começo eu pensei que eram aviões que estavam rodeando, parecia que eram muitos aviões, mas depois foi aumentando a intensidade. Eu fiquei pensando o que é. Depois eu pesquisei na internet, então apareceu ruídos estranhos no céu de Curitiba. Podem digitar na internet, vocês vão achar isso aí. Digitem ruído estranho no céu de Curitiba, vai aparecer a reportagem com o som que apareceu também. Está tudo ali. Então, em volta do mundo, em muitos países, isso tem acontecido. O que é isso? A NASA, no começo, a NASA que está por trás daquele projeto ARC, no começo disse que eles tinham colocado chapas gigantescas de alumínio no espaço e isso estava vibrando e fazendo. Mas imediatamente um grande grupo de cientistas disseram: a NASA está mentindo, isso não é verdade, é impossível que essas chapas vão produzir esse tipo de ruído. A NASA ficou quieta, não falou mais absolutamente nada. Tudo indica que é o mesmo projeto. Eles podem causar vibrações no espaço, como se fosse som de buzina, como se fossem vozes, como se fossem trovões, sinais que vêm lá do espaço. E é coisa que está acontecendo em nossos dias. E eles podem projetar imagens e emitir sons, então. Tudo isso aqui é coisa que eles já fizeram. Um cavaleiro andando, são muitas imagens ligadas àquilo que a Bíblia fala. Jesus chegando com um cavalo branco, então eles estão preparando para simular a vinda de Cristo. Ou aqui a Madonna, para países muito católicos, como se ela estivesse chegando. Então, isso está dentro do chamado Projeto Bluebeam. O que é esse projeto? É preparar imagens e sons para simular a chegada do Messias. Agora, cada grande religião está esperando o seu Messias, então eles, dependendo do país, projetam a imagem daquele que é o Messias deles, para pensar, agora o Messias veio, para então o anticristo assumir o poder sobre o mundo. Então tem muitas coisas, até cidade descendo do céu. Misteriosamente, lá no céu da China dele apareceu em cima de uma cidade enorme. E não somente num lugar, em vários lugares apareceu. Então a Bíblia fala sobre a Nova Jerusalém descendo. Então eles estão preparando projeções para enganar a humanidade. Tudo sinal de que o fim está próximo. Como já disse, cada grande religião está esperando o Messias, então estão preparando para enganar cada religião para aceitar aquele que vai assumir então o governo como sendo o Messias dele. Agora, outra área que a Bíblia cita são pestes. Nota relatórios da Organização Mundial de Saúde. A OMS alerta para o aumento do risco de epidemias globais. Doenças infecciosas estão se propagando mais depressa do que nunca, de acordo com o relatório anual da Organização Mundial da Saúde. Então, eles falaram sobre um fim das doenças, agora admitem estão se propagando como nunca antes. Mais uma vez, as dores de parto estão aumentando. Segundo a Organização Mundial de Saúde, novas doenças estão surgindo em um ritmo historicamente sem precedentes, de uma por ano. Desde a década de 70, 39 doenças se desenvolveram e só nos últimos 5 anos a Organização Mundial de Saúde identificou mais de 1.100 epidemias, incluindo cólera, pólio, gripe aviária e outras coisas mais. Então, isso é um órgão internacional
que está admitindo uma propagação de epidemias num ritmo como nunca aconteceu. Mais uma vez a curva indicando para cima, indicando que o fim está próximo. Agroglifos, alguém já leu sobre isso? Sinais estranhos aparecem em plantações grandes em vários países do mundo. Começou na Inglaterra e depois foi se expandindo pelo resto do mundo. Aqui aconteceu no Paraná, em Santa Catarina, em muitos lugares, de uma noite para outra. Durante uma noite, de repente, o cereal é dobrado, formando figuras muito estranhas. E só através de aviões, ou como é que chama esses drones, eles podem filmar e ver realmente a imagem, porque às vezes são coisas muito grandes. Algumas pessoas disseram que eles estavam fazendo isso, mas dá para uma pessoa fazer isso numa noite, nesse tamanho gigantesco? Os próprios cientistas dizem que isto é impossível. Eles tentaram imitar, mas foi uma imitação muito grotesca, só queriam chamar a atenção para si, mas são muitos sinais que os cientistas dizem, isso não é obra de humanos. Não sabemos explicar, mas isso não é obra de humanos. Olha aqui a complexidade, a perfeição geométrica como está surgindo. Essa aqui é da Holanda, mede 540 metros. Dá para alguns homens fazer isso numa noite, às vezes surge dentro de uma hora, um pouco mais de uma hora. Não, é totalmente impossível. São sinais para os quais o homem não tem explicação. Estará relacionado com o projeto ARP? Não sei. Mas a Bíblia fala sobre coisas estranhas, espantosas, e literalmente está acontecendo. E figuras muito perfeitas, dá para ver que não é qualquer homem que queria produzir uma coisa dessa em questão de poucas horas. Então, figuras tremendamente complexas, com traços geométricos perfeitos. Em geral, é feito em plantação de trigo, alguns são feitos em plantação de milho também, mas a maioria em plantação de trigo. E o trigo é dobrado em forma de anti-horário, e muitas vezes aquele lugar onde essa figura não produz mais nada, e foi detectada também uma radiação estranha em algum desses lugares. Então, os agricultores estão reclamando, estamos perdendo a nossa colheita por causa de sinais desse tipo. Tudo coisas dos últimos tempos. O fim está próximo. Por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Deus está, através de sinais, avisando a humanidade em que época que estamos vivendo. Assim como as dores de parto estão avisando para a mãe, prepare-se, porque vai nascer. Assim, esses sinais estão avisando para a humanidade, prepare-se. Porque o governo do anticristo está chegando. Prepare-se, porque Cristo vai buscar a sua igreja. Prepare-se, porque você pode ser enganado. Muitos falsos cristos e falsos profetas enganarão a muitos. Então, isso são apenas alguns dos muitos sinais dos quais a Bíblia fala vai acontecer. Mas Jesus disse, tudo isso é o princípio das dores.
tem coisas bem piores, muito mais graves ainda depois disso. Mas a Bíblia mostra que o homem se torna indiferente. Vê acontecer as coisas, ainda tem tempo, não precisa fazer nada, posso continuar como sou, assim por diante. As pessoas têm muita dificuldade de se desvincular desse solo terrestre aqui. Bem diferente que no tempo de Abraão e todos aqueles homens de Deus do Antigo Testamento, quando a Bíblia diz, eles estavam esperando uma pátria celestial. A maioria das pessoas, inclusive que se chamam crentes, realmente não está esperando pela vinda de Cristo. Estamos concentrados neste mundo. Estamos vivendo para este mundo. Estamos planejando para este mundo. E pouca gente realmente se prepara. O apóstolo Paulo disse, se alguém não ama a vinda de Cristo, seja anátema, maldito. Então, Deus está nos querendo como igreja preparar para cumprirmos a nossa função e para termos a nossa vida em ordem. Jesus disse, quando verdes acontecer essas coisas, vigiai, porque o tempo está próximo. E nós podemos dizer hoje, o tempo está próximo. Os sinais todos estão indicando que o tempo da vinda de Cristo está próximo. No domingo que vem, se Deus o permitir, nós queremos, na continuação desses estudos, falar sobre a maior tragédia dos tempos finais. Qual será essa tragédia? É para você pensar e trazer a resposta do domingo que vem, então nós vamos estudar com base na Bíblia aquilo que a palavra de Deus nos fala sobre os acontecimentos. Aquilo que já devia hoje é pouca coisa comparado com aquilo que realmente é a maior tragédia.